vi que existe uma certa contradição entre a questão 600 e 607A, né? Mas isso é um tema para vocês olharem depois e, quem sabe, um dia, em outra atividade, nós discutamos isso. Não sei se o Kardec estava distraído, mas para mim pareceu meio assim, conflitante a resposta 600 e a resposta 607A. Mas vamos lá, você havia prometido, meu caro irmão, que você mostraria um clipezinho aí, antes Com de começarmos a certeza. aula, mas se você... Isso, vou passar já para todos eles. Então, vamos nessa aí, depois a gente entra na matéria. Zeus! Lost the dog. Great. My new neighbor's gonna think I shanghaied his dog and fed him to the sharks. Zeus? Zeus? Come on. Oh my gosh. Come here. Ai, Chiquinho. Olha, Chico, o menininho aqui, ó, levando o cachorrinho. Olha só, ao invés de você ver aqui, olha que 710, 215, off location 6. We have a canine Zeus, we have Roxanne. What are they doing? Talking to each other. They communicate. They are talking. Think we're witnessing interspecies communication. Here, Beth. What? You're gonna get that Rockland grant. I love this dog. I've always loved this dog from the minute I saw that dog. É isso aí. Pode entrar, Então, seu Raimundo. posso entrar? Já estou dentro, então. Eu não sei se a percepção de vocês é a mesma, mas eu que sou sexagenário, né, já estou na terceira idade faz algum tempo, sinto mesmo de coração que houve nos últimos, talvez, 20 anos da Terra, né, realmente uma alteração assim na vibração do planeta. Talvez por isso que, não que nós tenhamos começado a prestar atenção no comportamento dos animais em relação aos humanos, ou mesmo entre eles, como no caso aí do clipezinho que foi apresentado, né? Mas parece que nós estamos entrando num nível de vibração mais elevado mesmo coletivamente, apesar das aparências exteriores que estão aí confundindo um pouco a humanidade, né? Mas por conta ainda dos retardatários que, conforme afirma a doutrina espírita, vão ser remanejados para outras realidades. E pelo que o próprio Chico Xavier disse no livro Valiosos Ensinamentos de Chico Xavier, eu acho que no capítulo 81 ou 78, ele fala ali sobre a questão da Lua, né? Já ser naquela época em que ele disse isso para a dona Igorina Cunha, que um grande número de espíritos já estavam ali estacionados à espera do remanejamento para outras moradas da casa de nosso Pai, compatíveis com a realidade da Terra, mundo de expiação e provas, e também eu acho que é capítulo 42 do livro
Herdeiros do Novo Mundo, do Lúcius, pelo nosso amigo lá, André Luiz Ruiz, lá de Campinas, né, quer dizer, ele é de Birigui ou Bariri, mas é radicado em Campinas, e ele escreveu uma trilogia que vale a pena ser lida. O primeiro livro é Esculpindo o Próprio Destino, o segundo o segundo livro é Despedindo-se da Terra, e o terceiro é esse Herdeiros do Novo Mundo. No capítulo 42, da Maria de Nazaré, né, a grande musa inspiradora de muitos católicos espíritas, ela faz uma pequena preleção para convidados encarnados e desencarnados numa madrugada qualquer, e pela emoção que toma conta dela, o Ribeiro, que é um médium que foi levado em desdobramento pelo Dr. Bezerra para assistir essa preleção, pergunta qual a razão daquela emotividade toda da Nossa Senhora lá, não é? E aí o que acontece é que o Dr. Bezerra leva o Ribeiro e mais alguém na Lua. E, curiosamente, eu não sei se são coisas que foram complementares ou se são isoladas, né? O Lúcio, segundo Revelações do Chico, quando a Igorina escreveu aquele livro Cidade no Além, depois de Imagem no Além, seria um pseudônimo do Camille Flammarion, né? O Lúcio, ali daquele prefácio, né? Do Imagens no Além. Bom, mas isso é outro papo. Nosso papo aqui hoje é para falar um pouquinho sobre almas grupo. Alma grupo, na verdade, é uma expressão que não é citada em nenhum livro de Kardec, não é? Então, um pouco de André Luiz ou de Emmanuel, né? A gente tem algumas obras aí pouquíssimo conhecidas do Emmanuel, como o livro Emmanuel, que é um livro assim fantástico, é o primeiro livro dele, não é? Publicado em 1937 pela FEB, e ele fala sobre animais ali. E fala que nós somos a inspiração para os animais, né? Nós somos considerados hierarquicamente por eles como seres superiores, né? Embora o comportamento humano às vezes se aproxime muito do comportamento do irracional, né? Então, na realidade, a Almas Grupo ela vem introduzida no mundo ocidental via a nossa Helena Blavatsky, né? Através da teosofia. Eu consegui por empréstimo um livro aí sobre a verdadeira história dela, né? Porque de repente me deu vontade de saber algo sobre essa criatura, né? E a gente vê que ela era uma médium autêntica, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos intelectuais, e ela negava. Ela conhecia espiritismo, ela passou pela Europa, né? Pela França, ela vem da Rússia, radicou-se nos Estados Unidos. Ali ela se aproxima de um cara chamado Henry Steele Olcott, Coronel Olcott, que, na verdade, convive com ela no mesmo prédio durante 11 anos, de 1874 a 1885, e foi o Olcott praticamente o fundador, o cara que teve a ideia de fundar a Sociedade Teosófica, a princípio em Nova York. Depois eles transferiram a sede lá para Londres, né, onde ela praticamente se tornou um pouco mais conhecida. Ela escreveu alguns livros e na realidade, é muito interessante o processo de produção desses livros, principalmente o Isis Revelada, que é onde ela vai falar sobre muitas coisas. Eu não conheço o livro, mas pelo que o Olcott conta, porque ele está contando como é que foram surgindo esses livros, né? É muito interessante porque tem, por exemplo, conteúdos e eles iam dormir por volta de 2 da manhã, cada um no seu quarto, porque não tinham relação assim afetiva nenhuma, a não ser assim em relação à questão dos fenômenos produzidos através da Dona Helena. E na verdade, na manhã seguinte, amanheciam 30, 40 páginas escritas sobre uma mesa, com uma letra diferente, né? E que faziam parte desse conteúdo. Então, há muita informação sobre o Oriente. Oriente que, pela informação que o Olcott nos passa, ele encara essas questões da manifestação dos espíritos e tudo mais como uma coisa realmente de seres inferiores, não é? E, na verdade, a teosofia foi quem introduziu. Nós vamos dar um exemplo daqui a pouquinho, pensado justamente nos conteúdos da teosofia sobre almas grupo.
O Espiritismo, na questão 600, no apanhado ali apresentado por Kardec, nós sabemos que as respostas não saíam prontas, né? Nós sabemos que o Kardec coligia materiais, particularmente através das irmãs Fox, né? Desculpa, as irmãs Bodano, a princípio, né? E depois, nas horas que se seguiam, nos dias que se seguiam, ele fazia um rearranjo naqueles conteúdos, mas era acompanhado por entidades, conforme a gente vê naquele diário de Kardec, que está reproduzido integralmente lá no livro Obras Póstumas. Diário esse que, por sinal, né, semana passada, pelo YouTube, eu assisti ao primeiro capítulo que parece que a TV Cultura está apresentando, de um documentário chamado Em Busca de Kardec. Foi produzido por brasileiros, mas acho que os caras esqueceram de olhar. E aqueles franceses que foram entrevistados, inclusive uma antropóloga francesa que dá aula em universidade, contam uma história que não tem nada a ver com aquilo que o Kardec conta no seu diário, né? Ela não faz referência às irmãs Bodin, mas faz referências à senhora Jaffé, e diz que nas quintas-feiras à noite o Kardec promovia, melhor dizendo, uma reunião na sua casa, onde foram acontecendo aí as revelações que vão compor o Livro dos Espíritos, o que não é verdade. Infelizmente, o cara que escreveu o roteiro estava viajando na maionese, e aquela professora sabe menos, embora seja francesa, né? Porque o Kardec não ia contar uma história mentirosa no seu diário, né? Mas nos conteúdos da questão 600 está apresentado o seguinte conteúdo: o espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Muito bem. Do momento em que isso surgiu, em 1857, até o século XX, né? Outros elementos foram provavelmente revelados, né? Porque Jesus já tinha dito que nada ficaria oculto para sempre. E através de Chico Xavier a gente vê que isso é bastante comum, né? Às vezes o animal que morre na minha casa, se eu tiver uma paixão muito grande por ele, ele vai renascer e vai voltar para as minhas mãos. O Chico Xavier tem 4, 5 casos de animais, cães e gatos, que passaram por essa situação, né? E naquele livro fantástico, que acho que vai ser tema de uma abordagem futura, se é que já não foi, que é o Todos os Animais Merecem o Céu, esse inspiradíssimo livro do nosso Marcel Benedetti, né? Na verdade, ali está esmiuçada a questão da dinâmica da reencarnação, que no livro Entre a Terra e o Céu, o Calderaro vai dizer para o André Luiz que, no caso dos animais, o processo de encaminhamento da reencarnação é muito parecido com a condição humana, né? Então, os espíritos incumbidos disso, quer dizer, existem espíritos nos bastidores especializados nesse processo de reintrodução dos seres aqui na nossa realidade, né? No mesmo conteúdo lá dos 3 reinos da natureza, que é o 10º capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa informação. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras mediante progressão, ou seja, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede ou do quadrúmano, que são os símios, né? Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Esse aqui é um aspecto que está dentro daquilo que eu falava há pouco, né? Não existe moral ainda definido, porque o animal, teoricamente, não tem uma consciência desenvolvida como nós, né? Espíritos na condição humana, que é uma condição também. Então, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos, com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde atirou, que é mais ou menos o que acontece com o nosso corpo espiritual, né? Chico Xavier, no livro Imagens no Além, vai dizer que o nosso corpo espiritual, a matéria que o compõe, quando vai se iniciar uma futura reencarnação,
que está devidamente explicada pelo André Luiz no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos, nós abandonamos essa formatação que temos resultante das influências genéticas do papai e da mamãe, que me deram compleição física, a cor dos cabelos, talvez a característica masculina ou feminina, e nós deixamos isso para trás, e pelo que o André conta e que o Chico vai confirmar na informação da dona Igorina, na realidade vai sobrar apenas o corpo mental revestindo o próprio espírito, a própria mente, com as principais conexões que são os chamados centros de força principais, os 7 principais. Tem até o desenho no livro Imagens no Além. Seguindo em frente, pedimos para que o Joãozinho aí, ou que seja lá quem for, passe para o próximo slide. Então, vamos lá. O reino animal, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu estou com uma réplica aqui na minha tela. Ah, pois não. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma representação, né? Não sei se foi para o lado, mas se o João pudesse... Existe uma ilustração que está num livro do Dr. Jorge Andréa, fantástico, Jorge Andréa, psiquiatra, que fez estudos maravilhosos. Segundo ele conta para o André Trigueiro, numa entrevista que está lá no YouTube, produzida quando ele fez 100 anos, pouco antes de morrer, ele foi o introdutor da temática científica nas palestras públicas nos centros espíritas, atendendo a uma sugestão do Divaldo Pereira Franco, já que o Dr. Jorge é lá de Salvador, né? E veio morar no Rio, porque ele era militar, trabalhava provavelmente na aeronáutica, e veio aqui para o Rio de Janeiro, né? Onde deu sequência nessa tarefa maravilhosa. Graças a ele, nas palestras públicas não fica só se falando em evangelho, né? Que é uma igrejificação, em muitos sentidos, do conteúdo do espiritismo, né? Então, ele fez um gráfico que está lá no livro, eu não sei se na apresentação do João, porque a apresentação do João... Vai para frente, Luiz Armando, porque eu usei aqui a tua outra apresentação, que ela estava um pouco mais para frente, mas vai aparecer, sim. Ah, então tá bom. Então, daqui a pouco a gente volta nisso. Então, vamos ao reino animal. Isso aí foi, quer dizer, acho que está na sequência talvez errada, porque deveria aparecer antes para a gente poder falar disso aqui. Porque o Dr. Jorge fez um gráfico, né, mostrando a evolução dentro dos diferentes reinos animais, né? E aí nós reunimos alguns dados interessantes, mostrando nas fases anteriores ao reino dos invertebrados e dos vertebrados animais, né? As formas que existem, a quantidade, o objetivo era só isso aí, mostrar que entre os protozoários, que os ancestrais das estruturas unicelulares, existem 30.000 espécies, né? E os metazoários, que já englobam os invertebrados e vertebrados, nós temos em cada uma delas, olha os números assustadores, né? 5.000 espécies, 10.000 espécies, 8.500 espécies, 5.000 espécies, 45.000 espécies, 6.000... que, na verdade, não surgem por geração espontânea. Existe um controle, existem especialistas nos bastidores que vão cuidando de tudo isso. E aí que surge a ideia das almas grupas, né? Nós destacamos do livro do nosso amigo Camille Flammarion, Deus na Natureza, que é fantástico também, quem quiser estudar um pouquinho, vale a pena. Esses exemplozinhos aí, ó. O castor é um mamífero da ordem dos roedores, isto é, da ordem menos inteligente, e, contudo, possui um instinto maravilhoso, qual de construir uma cabana sobre água, com calçadas e diques, e tudo mercê de uma indústria que demandaria inteligência elevadíssima, se de inteligência dependesse. O essencial, portanto, fora provar essa independência, foi isso que fez F. Cuvier. Tomou castores muito novos, educados longe dos seus pares e, por conseguinte, nada havendo com eles ou deles aprendido. Esses castores, assim isolados, solitários, postos numa jaula expressamente destinada à experiência e de forma a dispensá-los do seu trabalho peculiar construtivo, não se forraram de o realizar, impelidos por uma força maquinal cega, ou seja, um puro instinto. O castor constrói sem haver aprendido. Há poucos dias atrás, vendo aí no YouTube também um
um cara aí que morou no Brasil, fala português meio mal, mas ele faz tomadas diárias, 2, 3, lá de uma cidade próxima à cidade onde ele vive, que é uma grande cidade alemã, e ele estava dizendo que há um desequilíbrio da natureza na região em que ele vive, porque os castores estão praticamente destruindo as árvores. É praticamente uma epidemia, né? Então ele mostrou até as precauções que o povo lá das administrações públicas estão tomando para evitar a destruição dos arvoredos, que eles têm muito reflorestamento ali naquela região, né? Os necrófaros, que é um nome lúgubre, como diz Camille Flammarion, morre imediatamente após a postura e as gerações jamais se conhecem. Nenhum ser dessa espécie viu nem verá filhos, e, contudo, as mães têm grande cuidado em dispor cadáveres ao lado dos ovos para que aos filhos não falte alimento logo ao nascer. Em que parte aprenderam, pergunta Flammarion, esses necróforos, que os seus ovos contêm germe de insetos que em tudo se lhes assemelham? Nos pompilídeos, as mães são herbívoras e os filhos carnívoros. Em fazerem a postura sobre cadáveres, contrariam os próprios hábitos. E aqui não colhe admitir o acaso, nem hábito lentamente adquirido. Qualquer espécie que aberrasse desta lei não poderia subsistir, visto que os rebentos morreriam de fome logo após o nascimento. A estes insetos podemos juntar os odíneros e os stifex. As larvas destes últimos são carnívoras e o ninho precisa ser provido de carne fresca. Para preencher essa condição, a fêmea que vai desovar busca uma presa convinhável, tendo o cuidado de não a matar, limitando-se a feri-la de paralisia irremediável. Coloca depois sobre cada ovo um certo número desses enfermos e incapazes de se defenderem da larva que os há de devorar, mas convida bastante para que o corpo não se corrompa, não apodreça, decomponha. Em algumas famílias, acresce o cuidado pela alimentação da presa até a eclosão da larva. E aí nós chegamos na ideia da alma-grupo, né? E nós vamos aproveitar uma ideia que vem lá da teosofia da dona Blavatsky, que provavelmente bebeu isso no mundo oriental e vê a fenomenologia realmente mediúnica como uma coisa primitiva, né? Eles não consideram muito, está nesse livro do Olcott, né? E na verdade, né, essas informações foram introduzidas aqui no mundo ocidental para tentar nos ajudar a entender o que há por trás de todos esses fantásticos exemplos que nós apresentamos há pouco, né? Então, diz lá a teosofia, né? Nós vamos imaginar a alma-grupo sendo representada pela água dentro de um balde e uma centena de corpos de leões por 100 copos. Então, 100 copinhos, tá os corpinhos dos leões em cada copo. Quando cada copo é mergulhado no balde, retira uma porção de água, uma medida de água, que representaria, segundo a teosofia, a alma separada. Aquela água, durante esse período, assume a forma do veículo que preenche, óbvio, né? E é temporariamente separada da água que permanece do balde e da água nos outros copos. Então, são centenas de copos com um punhadinho de água, cada uma com características aparentemente próprias. Agora, coloque-se em cada um dos 100 copos alguma espécie de corante. Isso representaria, segundo eles dizem, as qualidades desenvolvidas pelas suas experiências na alma separada do leão durante sua vida. Então, representaria as qualidades desenvolvidas pelas suas experiências na alma separada do leão durante sua vida. Então, aí depois a gente devolve a água do copo para o balde. E isso, segundo eles dizem, representaria a morte do leão. A matéria corante será disseminada por toda a água no balde, mas dará uma coloração muito mais tênue, né? Ela perde um pouco daquela intensidade do que quando estava confinada a um só copo, porque está misturando uma porção muito maior de água, né? As qualidades desenvolvidas pela experiência de um leão ligado àquela alma-grupo são desta arte compartilhadas por toda a alma-grupo, mas em um grau muito menor.
Podemos tirar outro copo de água daquele balde, mas jamais poderemos obter a mesmíssima água depois dela ter se misturado com o resto. Cada copo de água retirado daquele balde no futuro conterá alguns traços do corante posto em cada copo cujo conteúdo tiver retornado ao balde. Assim, as qualidades desenvolvidas pela experiência de um único leão se tornarão propriedade comum de todos os leões que futuramente nascerem daquela alma-grupo, ainda que em grau menor do que existiam naquele leão individual que as desenvolveu. Essa é a explicação para os instintos herdados, né? De uma certa forma, em 1905, foi experienciada, confirmada pelo Ivan Pavlov, que estudou a questão dos reflexos condicionados numa ninhada de cães, né? Que mostraram que instintivamente aqueles que foram separados do grupo e que foram alimentados com carne conseguiam vencer um labirinto para chegar aonde estava o naquinho de carne lá, que era farejado por ele, que é um instinto adquirido, né? O porquê de um patinho chocado por uma galinha já imediatamente correr para a água, sem precisar que ela mostre como nadar. O porquê de um pinto esconder-se à visão da sombra de uma águia mal saída do ovo, e instintivamente ele sabe que está correndo perigo. O porquê de um pássaro que foi artificialmente criado e jamais viu um ninho, não obstante saber como fazer um, e o faz de acordo com as tradições da sua espécie, né? Um viveiro grande, por exemplo, onde muitos passarinhos acabam nascendo, né? Os seus descendentes conseguem construir ninhos, né? A partir de pedaços de papel ou algum tipo de vegetal seco que seja ali colocado, né? Mais abaixo na escala da vida animal, enormes números de corpos são associados a uma única alma-grupo. Incontáveis milhões, por exemplo, no caso de alguns dos insetos menores, como nós vimos ali naqueles números sintetizados e que apuramos aí num livro de biologia, né? Mas à medida que subimos no reino animal, o número de corpos associados a uma só alma-grupo se torna cada vez menor e, portanto, as diferenças entre os indivíduos se tornam maiores. Porque há o processo por trás dessa visão que está sendo apresentada de individualização, que é explicada na questão 607A do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos nos individualizando como princípios inteligentes. E lá na frente, já com determinadas condições, nós nos transformamos subitamente, como foi dito pelo Espírito da Verdade a Kardec, e nasce o Espírito. Questão 607A, e começa o período de humanização. Evidentemente, não é tão rápido assim, porque como André Luiz colocaria no século XX, o desenvolvimento daquilo que ele chama de pensamento contínuo, que é isso que vai nos distinguir das espécies anteriores, né? Assim, as almas-grupo gradualmente se fragmentam. Retornando ao símbolo do balde, à medida que o copo após copo d'água é retirado dele, colorido com algum tipo de substância corante e a ele devolvido, toda a água do balde gradualmente se torna mais rica em cor. Suponha que por estágios imperceptíveis, algum tipo de película vertical se forme através do centro do balde e gradualmente se solidifique numa divisão, de modo que agora tenhamos uma metade direita e uma metade esquerda no balde, e cada copo de água que fosse retirado fosse devolvido sempre para a mesma metade de onde foi retirado. Então, logo uma diferença se estabelecerá, e o líquido em uma de suas metades, ou em uma das metades do balde, já não será o mesmo da outra metade. Teríamos, então, praticamente 2 baldes, e quando esse estágio é atingido numa alma-grupo, ela se divide em 2, como uma célula se separa por fissão. Desta forma, à medida que a experiência se enriquece sempre mais, as almas-grupo se tornam menores, mas mais numerosas, até que no ponto mais alto chegamos ao homem com a sua alma individual, que já não mais retorna a um grupo, mas permanece sempre separado, que é a tal da individualização que o Kardec ouviu lá dos espíritos. E o Dr. Jorge Andréa, no livro Impulsos Criativos da Evolução, ele tem livros absurdamente interessantes,
Acontece que, na época em que ele foi publicando os livros, esses livros foram publicados por editoras amadoras, né? Invariavelmente ligadas a grupos espíritas, e o que aconteceu foi que hoje você só acha em sebo, talvez alguns deles já no Google, né? Mas o Dr. Jorge morreu e não teve o cuidado de reunir tudo isso nas mãos de algum editor, talvez mais experiente, né? Então, qual é a tese que ele apresenta no Impulsos Criativos da Evolução? Há um princípio inteligente, que é o que o Espiritismo afirma, embora sem consciência da sua mecânica, é mais ou menos como a lei de Deus dentro da nossa consciência, né? Ela está lá latente. Nós não temos consciência dela. E vamos tomando conhecimento dela na medida em que formos evoluindo. Então, nós vamos percebendo a justiça dessa lei, a misericórdia dessa lei, que vai funcionando em nosso próprio favor, né? Porque a questão de Deus ainda está arraigada dentro de nós, uma visão quase que antropomórfica mesmo, né? Nós temos aí pesquisas hoje, né? Vai parecer que eu sou materialista e não acredito em Deus, né? Nada disso. Eu acredito em Deus, mas não da forma como ela é apresentada, né? Então, nós temos aí o Hubble foi a 13,2 milhões de anos-luz, né, que é um número absurdo, e encontrou galáxias. Aquela criação que lá está, ela está em processo de evolução e o universo parece que está em expansão, né? Bom, a causa disso nós apelidamos de Deus, né? Então, como é que Deus, que está lá na frente a tanta distância, consegue acompanhar um indivíduo que é o Luiz Armando, né? Como é que ele pode estar comigo? Surpreendentemente, o Kardec pensou nisso também e deu-nos a resposta num dos números da Revista Espírita de 1865, mas esse é outro assunto também. Então, vamos lá. Há um princípio inteligente, embora sem consciência da sua mecânica, a comandar e dirigir em certas posições as organizações mineral, vegetal e animais inferiores. Depois que essa classificação que o Kardec utilizou foi apresentada, né, nós descobrimos que existe o reino das moneras, que antecede ao reino mineral, e existe o reino fungi, né, que também é inferior ainda a essa estrutura, talvez apresentada aí nessa resposta, né? As organizações mineral, vegetal e animais inferiores, criando com suas vibrações um campo de agregação, refletindo nas forças de atração e coesão, e determinando a concentração das energias respectivas, condensação nos átomos e arrumações moleculares. Isso é o que o nosso amigo Jorge André disse. Título de sugestão, lemos recentemente alguma coisa, mas é um livro que também merece ser estudado pelos espíritas, chamado A Grande Síntese, né? Foi, na realidade, como que psicografado por um filósofo, advogado italiano chamado Pietro Baldi, que morreu aqui em São Vicente e que, na verdade, escreveu esse livro em 1952. E o Espírito Emmanuel, avaliando o livro, disse que aquilo lá era o Evangelho da Ciência. Por isso que a gente tem que estudar esse livro, porque ele tem muita informação importante, né? Bom, esse princípio inteligente, vibrando fora do tempo e espaço, porque está numa outra dimensão, portanto, fora da nossa conhecida dimensão, teria uma posição de caráter espiritual. Cada sistema de organização, diz o Dr. Jorge, seria impulsionado pelo seu próprio princípio específico, é como se fosse latente, né? Pertencente a um grupo, que é o princípio inteligente, grupo da espécie, segundo a visão dele, com vibração própria, podendo, num exagero de compreensão, ser denominado alma-grupo de determinado sistema nos diferentes reinos. Os sistemas mais simples, conduzidos pelas energias menos complexas, os sistemas de organização mais complexa, porque na medida que vai evoluindo, vai se tornando mais elaborada a estrutura, às expensas e diretrizes do que ele chama de alma-grupo mais evoluída. Então, ele diz assim no livro lá, Impulsos Criativos da Evolução: existiriam tantas almas-grupos quanto fossem as espécies e reinos a que pertencessem, quer mineral, vegetal ou animal inferior. Do mineral ao animal inferior, a alma-grupo iria sedimentando aptidões, num processo que vai buscando os fatores de um psiquismo cada vez mais consciente. É a história lá dos copos
do elemento colorido que foi colocado, seria mais ou menos a mesma figura aí apresentada pelo Dr. Jorge Andréa. Os animais possuiriam um princípio inteligente mais avançado e evoluído, como uma alma-grupo do seu reino. Existiriam inúmeras colônias vibratórias correspondendo às necessidades das espécies animais. O princípio inteligente animal responsável pelas orientações vitais pertenceria a determinada alma-grupo, de acordo com a posição evolutiva em que se encontra a espécie animal. Então, em síntese, diz o Dr. Jorge, alma-grupo seria o dinamismo que dirige colônias e espécies nos reinos mineral, vegetal e animal inferior. Os insetos, assim como outros pequenos animais, tais como os peixes, aves de pequeno porte, répteis, possuem um sistema instalado em seu DNA, que monitora cada grupo como se fosse um indivíduo. Isso aí está no livro Todos os Animais Merecem o Céu, que tem umas revelações incrivelmente interessantes. E, evidentemente, como não existe outra coisa, é a referência que a gente dispõe, né? Mas parece muito racional e lógico que está ali apresentado lá pelo nosso amigo que acompanha o veterinário na narrativa, né? Monitorar os insetos seria como se estivesse monitorando não o indivíduo em si, mas o grupo a que pertence. Cada grupo seria como um só organismo. Por isso que é uma grupo, né? Dentro de cada grupo, há informações sobre os gêneros, espécies, subespécies, mas que têm importância. Ao se reproduzir, cada inseto recebe dentro do seu código genético moléculas de enxofre ligadas ao DNA, que trabalham como agregadores entre indivíduos, espécies, gêneros e outros grupos classificatórios de insetos. O mesmo ocorre com os outros pequenos, como peixes, a maioria das aves e répteis. Porque o Dr. Jorge fez aquele gráfico que nós pulamos lá atrás, ele vai mostrando um negócio muito interessante, né? A evolução ele vai mostrando, olha que legal isso aí, ó. Ele vai mostrando a evolução até um determinado ponto, onde há realmente há uma grupo por trás de tudo. E a partir dos répteis, como vocês estão vendo aí, começa um processo de individualização. O mais fantástico é que, nesse momento, na evolução das espécies animais inferiores, começa a aparecer um troço chamado glândula pineal, popular epífise, que está nessas espécies de répteis. Eu pensei que réptil era só cobra, mas tem uma quantidade enorme de espécies, né, de jacarés, crocodilos, tartarugas. E essa estruturazinha, que é uma nossa antena psíquica, né, ela está à flor da pele. Então, ela é fotossensível à luz. Quando o dia vai se aproximando do final, a luz vai diminuindo. Então, os animais ditos irracionais, mas são muito racionais até certo ponto, principalmente dentro da sua espécie, eles vão procurar abrigo nas árvores, abrigo nas tocas. E quando vai surgir o dia, essa pequenina fotocélula, que nem aquelas que a gente vê nas construções aí, dentro de casas espíritas, tem alguma que é do sistema de segurança, que é sensível ao calor do corpo humano, né? Ou de qualquer ser vivo, né? Então, quando você se aproxima, aquela luz acende e sinaliza para uma central que existe, se é no horário que está tudo fechado, algum perigo ali, né? Então, é por causa dessa característica que nos animais a gente vai chamar de epífise, depois ela vai se interiorizando, vai ficar atrás do nosso cérebro e está acoplada ao nosso chamado centro coronário, que é a nossa forma de, talvez, interação, relação com o chamado mundo imponderável, né? Então, seguindo lá com a narrativa do Todos os Animais Merecem o Céu, olha aqui. O mesmo ocorre com os outros pequenos, como peixes, a maioria das aves e répteis, porque eles vivem em bando, né? Eles não vivem como o réptil, que é individual. Você não vê turma de cobras se reunindo, né? Saiu do ovo, muitas vezes, depois de alguns dias, já está entrando no meio do mato ali, ou de algum outro tipo de ambiente para poder dar sua cota de participação no equilíbrio da natureza, né?
A cada informação adquirida ou a cada aprendizado, transmitem automaticamente aos outros indivíduos da mesma espécie, por exemplo, de modo que todos possam entender como reagir à mesma situação pela qual passou o indivíduo. Se uma ave aprende a quebrar uma semente usando um novo método, a informação é incorporada ao seu código genético. E nós vamos ver daqui a pouquinho um troço que parece que se soma essa informação, que aí está no Todos os Animais Merecem o Céu, na informação do Dr. Jorge, na informação lá dos teosofistas, que é uma contribuição científica, né? Ou pelo menos um cientista, talvez não admitida pela totalidade dos cientistas, mas que tem muito sentido também. Espera um pouquinho, nós já vamos ver isso aí. Desse modo, outras aves das gerações seguintes, e algumas vezes da mesma geração, passarão a usar o mesmo método de quebrar ali a semente, né? Natural e automaticamente. Ninguém ensina um para o outro. Isso é como se fosse incorporado à espécie, né? E toda ela passa a agir dessa forma para buscar aí, talvez o alimento, né? Mesmo não tendo contato direto com aquele indivíduo que descobriu o novo método. Isso ocorre com todos os pequenos que ainda estejam inseridos dentro do mesmo corpo coletivo. E aqui está, talvez, a contribuição científica, né? Conhecida como campos mórficos ou campos morfogenéticos. Esse Rupert Sheldrake, ele é inglês, evidentemente, influenciado pelo pai, ele foi estudar botânica, foi talvez admitido numa faculdade, uma universidade famosa na Inglaterra chamada Cambridge. Depois de adquiriu uma formação, ele conseguiu transferir-se para Harvard, nos Estados Unidos, onde fez mais talvez uma evolução no seu aprendizado, depois retorna para a Inglaterra e faz lá o seu mestrado, o seu doutorado, e depois vai se dedicar à agricultura. Aí ele vai para a Tailândia, trabalha uns tempos lá, depois ele vai para a Índia, influência lá no ashram, lá, que é aquelas áreas de estudos lá dos princípios do hinduísmo, né? E aí ele volta com essa ideia aí, ó. Ele vai propor essa tese aí. Ele propõe a tese dos campos morfogenéticos ou campos mórficos, que são campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. São campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Eu ouvi já uma história de várias formas. Uma delas é o seguinte: existe lá na região do Japão muitas ilhas dentro daquele arquipélago, né? E havia uma espécie de símio que na verdade, se alimentava de batatas. A história que eu ouvi, na verdade, diz assim que os tratadores jogavam batatas, elas se misturavam com terra, e os macaquinhos lá, daquela espécie, distribuídos em várias ilhas, se alimentavam dessas batatas sujas de terra. Até que um dia, por alguma razão, talvez resultante da evolução daquela espécie, uma macaca resolveu tirar a terra e lavar. Segundo os tratadores, a história que eu ouvi, né? A partir dos dias que se seguiram, todos os macacos distribuídos que não tinham comunicação entre si, distribuídos no arquipélago, nas várias ilhas do arquipélago, na verdade, começaram a fazer o mesmo que a macaca fez lá atrás. E vai ao encontro disso que o Sheldrake fala, né? Quer dizer, é como se nos bastidores houvesse realmente a tal da estrutura que dissemina a informação dentro daquela espécie. Uma vez eu até perguntei para o João a história da vacina, né? Você faz aqui um teste nesse laboratório para o desenvolvimento de uma medicação que vai combater, por exemplo, algum tipo de problema. Como é que aquele transmissor, seja lá um inseto, seja lá algum tipo de animal que em contato com a espécie humana, acaba muitas vezes provocando um tipo de doença? Eu faço pesquisa aqui no Brasil, mas toda espécie que vive pelo mundo, distribuída em vários países, continentes e tal, aquele mesmo medicamento que eu consegui desenvolver aqui vai funcionar para ele também. Como é que é isso? Então,
provavelmente essa história do Sheldrake. Sheldrake é muito amigo daquele outro biólogo molecular, que é o nosso amigo lá do Biologia da Crença, né? Bruce Eles Lipton. são Bruce Lipton. Então, eles têm até palestras dos dois aí no YouTube, né? Se alguém tiver com legendas, que é mais importante, né? Então, diz o Sheldrake, naquele livro ali, o pensamento da natureza, né? Centrada em como as coisas tomam formas ou padrões de organização. Desse modo, cobre a formação das galáxias, ele vai longe, né? Ele viaja na maionese mesmo, né? Não fica só restrito às espécies, mas tudo que há, inclusive provavelmente dentro da concepção dele, nós também temos aí um processo de controle nos bastidores da invisibilidade, que nas galáxias, nos átomos, nos cristais, nas moléculas, nas plantas, nos animais, nas células e nas sociedades, existe esse campo morfogenético, o campo mórfico, né? Cobre, segundo ele, todas as coisas que têm formas e padrões, estruturas ou propriedades auto-organizativas. Diz ele que todas essas coisas são organizadas por si mesmas. Então, dentro de uma espécie, toda espécie como que se intercomunica, né? E passa a reagir a determinados tipos de situações da mesma forma, como aquela história da macaquinha ali. Um átomo não tem que ser criado por algum agente externo, ele se organiza só. Uma molécula e um cristal não são organizados pelos seres humanos peça por peça, senão que cristalizam espontaneamente. Os animais crescem espontaneamente. Todas essas coisas são diferentes das máquinas que são artificialmente montadas pelos seres humanos. Diz ele ainda nesse livro, esta teoria trata sistemas naturais auto-organizados e a origem das formas. Curiosamente, esse livro dele surgiu mais ou menos na época que o nosso amigo lá, Jorge André, escreveu a sua teoria lá das almas grupo, né? E eu assumo, ele, machão, né? Eu assumo que a causa das formas é a influência dos campos organizacionais, campos formativos que eu chamo de campos mórficos. A característica principal é que a forma da sociedade, ideias, cristais e moléculas dependem do modo em que tipo vai evoluindo, né? Há uma espécie de memória integrada nos campos mórficos de cada coisa organizada. E aí nós voltamos àquela afirmação que fiz há pouco, né? É como a lei de Deus que está na nossa consciência latente, né? É uma memória integrada nos campos mórficos de cada coisa organizada. Então, nós vamos acessando a lei de Deus à medida que vamos recebendo informações e estímulos externos, né? Eu concebo, diz ele, as regularidades na natureza como hábitos, mais que por coisas governadas por leis matemáticas eternas que existem, de algum modo, fora da natureza. E aí a gente vai viajar um pouco também, né? A gente pega um livro chamado Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser, acho que na página 294, no segundo parágrafo, ele vai falar uma coisa maluca. Ele vai falar assim: por mais absurdo que seja para a criatura humana admitir, entender, a teoria das supercordas, que é uma evolução da teoria das cordas que matematicamente conseguiu provar a existência dos universos paralelos, ele fala: a teoria das supercordas afirma que essa realidade em que nós estamos aqui é uma realidade virtual. A realidade mesmo está no universo paralelo que antecede a isso aqui. Aí a gente volta a Kardec, questão 85, o Livro dos Espíritos, né? Entre o mundo material e o mundo espiritual, qual o mais importante? Resposta do Espírito da Verdade: o mundo espiritual, porque de lá tudo vem, para lá tudo volta. Aí a gente avança no Chico Xavier, que não era físico nem nada, ele fala assim: o mundo material nada mais é do que uma extensão do mundo espiritual. E aí nós voltamos à questão 36 do Livro dos Espíritos, e o Kardec pergunta assim: escuta, o vazio absoluto existe? Resposta: não. Onde você pensa que é vazio, existe uma realidade que seus sentidos não conseguem perceber. Olha que bacana isso, né? Nós estamos vendo que parece que a ciência, em 2010, no livro do Marcelo, que expressa certamente o pensamento de um grupo, né? Porque há
muita polêmica entre os próprios cientistas, muita descrença. Mesmo o Rupert Sheldrake aqui não é admitido no seu meio, né? Por todos, mas muitos admitem porque vem muito sentido nisso que ele está falando. Então, a gente vê que a teoria lá do Marcelo Gleiser, baseada na teoria das supercordas, na verdade, vai confirmando o que o Espiritismo havia dito, né? E, de uma certa forma, vai fazendo com que aconteça o quê? Aquilo que o Kardec expressa no final do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A aliança da ciência e da religião. Há uma convergência, parece, para esse mesmo fim, né? O Rupert vai nos responder a como funcionam esses campos morfogenéticos. Diz ele: os campos morfogenéticos agem sobre a matéria, impondo padrões restritivos em processos de energia cujos resultados são incertos ou probabilísticos. Por exemplo, dentro de um determinado sistema, um processo físico-químico pode uma face para optar por um deles. Do ponto de vista mecânico, essa eleição estaria em função de diferentes variáveis físicas e químicas que influenciam no sistema: temperatura, pressão, substâncias presentes, polaridade, cuja combinação decantaria o processo para determinado caminho. Se fosse possível controlar todas as variáveis em jogo, você poderia predizer o resultado final do processo. Porém, não é deste modo. Mas o resultado final é sujeito ao acaso probabilístico, algo quantificável só por meio de análise estatística. O campo morfogenético relacionado com o sistema reduz consideravelmente a amplitude probabilística do processo, levando o resultado em uma determinada direção. Onde se originam os campos morfogenéticos? Dr. Rupert Sheldrake vai responder. Um campo morfogenético não é uma estrutura inalterável, mas que muda ao mesmo tempo que muda o sistema com o qual está associado. O campo morfogenético de uma samambaia tem a mesma estrutura que os campos morfogenéticos de samambaias anteriores do mesmo tipo, já que tudo evolui, né? Ele não fala isso. Os campos morfogenéticos de todos os sistemas passados se fazem presentes para sistemas semelhantes e influenciam neles de forma acumulativa através do espaço e do tempo. Então, nós vemos aí que é uma espécie de somatória, né, da visão lá da teosofia dos nossos irmãos que falam das almas grupos, da visão que o Jorge Andréa enriquece com sua visão do espiritismo, né, porque a teosofia ignora essa parte, embora o espiritismo já existisse, embora Blavatsky teoricamente era médium formada dentro da metodologia do espiritismo, né? E, na verdade, agora, mais recentemente, essa teoria do nosso irmão aí, Rupert Sheldrake, é dos anos 70, que é mais ou menos o tempo que o Jorge André escreveu lá, Impulsos Criativos da Evolução. Bom, eu não sei se dá para captar alguma coisa, é meio complicadinho mesmo, né? Mas fica aí o material, o João vai compartilhar com vocês. Qualquer coisa é só vocês acessarem os livros citados, né? Porque se não fossem os livros, evidentemente, a gente não teria acesso a essas informações, né? E refletirem, né? Eu acredito que nós, espíritos em processo de evolução, temos uma condição pessoal, né? Particular de acessarmos os conteúdos que nos são oferecidos nos diferentes níveis, né, de aprofundamento que naturalmente eles nos possibilitam, né? E sempre está surgindo coisas novas, né? Provavelmente daqui a algum tempo ou essas informações serão de uma certa forma aceitas unanimemente, que é muito difícil porque a espécie humana é uma diversidade absurda, né? Ou então surgirão outras revelações aí que possam nos ajudar a entender um pouquinho o que há por trás das espécies diferentes no reino animal, né? Então é isso. Pessoal, eu gostaria também de passar para vocês vários filmes daqui para frente sobre a consciência animal, tá? Isso encontra-se no YouTube. Hoje eu vou falar sobre adoção responsável,
Esse grupo Consciência Animal é uns amigos nossos lá da Casa do Caminho também, que foi meu aluno, né? A Bruna, o Daniel, o esposo dela, criaram esse canal e tem um trabalho muito bacana. Se vocês quiserem, vou mandar para vocês também o link para vocês pesquisarem. É interessante isso que o Luiz Armando está falando, porque quando a gente fala da Alma Grupo também, Luiz Armando, hoje em dia a doutora Ivênia já tem uma tese falando sobre Alma Grupo, né? E o Bruce Lipton, quando ele fala naquele livro Evolução, né? Não a Biologia Sim. da Crença, no livro Evolução. Geração, né? Espontânea. Isso, geração espontânea. Isso. Uhum. Ele fala que a célula já é um indivíduo, né? Ele é independente já, né? Então ali ela já tem a sua forma de sobreviver, tem o seu sistema respiratório, seu sistema reprodutivo. Então eu achei muito interessante sobre isso, né? Que ainda está muito uma incógnita sobre essa alma grupo, que até o inseto pode até ser que exista da forma de comportamento, né? Mas não do princípio inteligente, né? É uma forma que a doutora Ivênia também ela detalha, falando sobre alma grupo, que para ela, agora a gente tem uma visão melhor, mais aprofundada sobre a evolução das espécies, né? E sobre os 3 reinos lá no livro dos Espíritos, que deixa bem claro, né, que nós vemos do átomo para o arcanjo, que eles vão passando por cada reino de uma forma evolutiva, né? E é interessante a gente rever isso aí também, né? Então, vamos lá ver isso daqui. Eu acho que, sabia, João, apenas uma coisa, João. Eu acho que quanto mais todos se empenharem em ler, estudar, discutir uns com os outros, mais rapidamente nós vamos acessar conteúdos mais avançados. Verdade. Porque eu acredito que vai formando-se uma massa crítica e quando nós atingimos um número representativo de pessoas que já conseguem captar as coisas e aprofundaram, né? Porque a gente não pode ter a pretensão de saber tudo, né? Verdade. Você capta um ângulo, a doutora Irvênia outro especialista na área de vocês capta outra, e, na verdade, quando tivermos uma massa crítica, o que vai acontecer? O plano espiritual traz mais informações. Verdade. É assim que foi o que Jesus havia dito. Não existe nada que vai ficar escondido para sempre. Em algum momento, a verdade. E esse momento é quando a massa crítica se torna, talvez, representativa, né? Foi assim Verdade. que o Espiritismo trouxe no século XX tanta coisa que o Kardec não tinha dito, o André Luiz nos trouxe, né? Verdade, Samantha, verdade mesmo. Vamos lá? Bom, eu sou Juliana Camargo, presidente da OCIP Ampara Animal. Nós somos a maior do país em número de animais amparados. E hoje no Consciência Animal eu vou falar sobre adoção, que é um dos nossos maiores pilares, assim, é a grande causa que a Ampara defende. Nós já abordamos várias questões relacionadas à adoção. A campanha passada, que foi a campanha Somos Todos Vira-Latas, foi uma campanha de grande sucesso, que foi justamente onde a gente se colocava como vira-latas, né? Afinal de contas, somos todos uma grande mistura. Então, por que não adotar um animal sem raça definida, né? Por que não adotar um vira-lata? Já que somos todos misturados, a raça ela é secundária, né? O mais importante mesmo é o amor incondicional que o animal nos oferece e, lógico, a prática da adoção, né? Essa atitude nobre em salvar uma vida, literalmente. Nosso último calendário agora, né, o novo, lançado agora em 2016, tem o tema de animais especiais, né, se chama Especial é Ser Diferente, que a gente levanta mesmo a bola desses animais que a gente chama de adoção especial. São animais verdadeiramente marginalizados, são aqueles que ninguém quer adotar. Então, inclui-se animais com alguma deficiência,
animais idosos, até mesmo animais pretinhos, que por incrível que pareça, as pessoas têm um enorme preconceito e são os últimos a serem adotados nos abrigos. Então a gente tentou mesmo trabalhar essa questão para que as pessoas se livrem desse preconceito e optem por uma adoção especial. É claro que esses animais precisam sim de uma atenção também especial, muitas vezes possuem necessidades especiais, mas não sempre. Por exemplo, um animal amputadinho mesmo, né, que não tem uma pata, ele tem uma vida normal. O mais interessante dos animais, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, é que eles não sabem dessa limitação, né? Eles não se veem como diferentes. Essa é uma coisa que os seres humanos acabam colocando. Mas no fim, é um animal exclusivo, é um animal que vai te encher de amor como qualquer outro e realmente a gente quis evidenciá-los nessa campanha. Depois que você adota um animal, aí vem um novo processo. O animal dá trabalho sim, também dá despesa, então isso tudo tem que ser muito bem pensado. Você vai ter dinheiro para pagar o veterinário, né? A gente costuma falar muito sobre isso, sobre a parte não tão pensada e não tão glamorizada de ter um animal em casa. Ele pode chegar sim na sua casa e destruir um sapato, ou mesmo, enfim, morder alguma coisa que você goste. Infelizmente as pessoas abandonam e desistem da adoção pelos motivos mais banais. É claro que quando uma vida chega em casa, ele vai estranhar. Afinal de contas, ele pode ter passado por traumas, provavelmente nunca conviveu com uma família, né? Eles vêm do abrigo, então eles precisam de uma adaptação. Eles levam um tempo até se sentirem seguros e começarem a entrar no ritmo da casa. Então, quando a gente faz uma adoção, a gente costuma falar: deem o tempo necessário para o animal se adaptar. Não é assim do dia para a noite, não é um dia ou dois. Então, as pessoas têm que ter paciência. Muitas vezes a gente tem, né, essa necessidade de emergência de acontecer tudo do dia para a noite, mas não. A gente precisa mesmo dar esse tempo para o animal. Eu falo muito também a respeito das atividades para que o animal não fique entediado. O animal também fica entediado, né? Ele precisa de passeio, ele precisa de bolinha, ele precisa de brinquedos, ele precisa de estímulos para ter uma boa qualidade de vida. Então, a gente tem no site da Ampara, né, toda uma explicação, inclusive uma cartilha de bem-estar animal e guarda responsável que fala sobre quando o animalzinho chega na sua casa, o que fazer. Acho que são instruções bem importantes para que você faça uma adoção responsável, seja feliz e, claro, que o animalzinho que chega na sua casa também seja. E é isso. Alguma pergunta para o nosso querido mestre? O pessoal foi embora, dormiu. Oi? O pessoal foi embora. Seria desse conceito de alma-grupo que aí você tem a convivência da mesma espécie, né? E aí você tem os líderes natos, a gente pode definir isso, linkando com alma-grupo, né? Os líderes de matilha, partiria desse princípio? A gente convergeria para o mesmo... Deve existir algo. Então, deve existir porque é aquilo que eu falei, enquanto a gente não... Por exemplo, essa questão da espiritualidade dos animais é um assunto que nasceu com a iniciativa inspirada lá do nosso Marcel Benedetti, né? Anos depois, começou o João, a Sandra e outras pessoas assim que se envolveram com esses cursos, né? O Zarmando congelou. Zarmando? Eu acho que ele caiu, João. Voltou. Voltei? Então, eu acredito que o que acontece... Ih, tá ruim. É necessário que um número maior de pessoas se envolva. Tá fora do ar? Alô? Oi, pode falar. Então, eu acho que é necessário, né? O João está semeando coisas maravilhosas, aí a gente já acompanhou ele em algumas outras casas, inclusive na própria Casa do Caminho, né?
onde naturalmente agora, por causa da pandemia, está tudo meio parado, né? Mas eu acredito que quanto maior for o número de pessoas que se envolvam nesses processos de aprendizado aí, a gente vai poder, talvez, ter mais revelações espirituais. Acredito que a alma grupo está relacionada à espécie, né? O tipo. Mas, na realidade, por que alguns são líderes e outros não? É um mistério que talvez só o futuro e o estudo, não sei se pensa da mesma forma, se o João pensa da mesma forma, se alguém pensa de forma diferente. Eu falando como, viu, Luiz Amando, eu falando como médico veterinário e conhecedor um pouquinho desse assunto, o que nós podemos falar do líder da matilha, que seja, o líder da matilha? É sempre aquele animal mais forte, né? E dali é uma parte, eu não coloco aquilo como fosse uma evolução espiritual, mas é mais uma parte mais material do animal. O animal ele é mais resistente ali, ele lutou para ser o líder daquela matilha, e ele, por ser mais jovem, ele consegue vencer o líder que permanecia ali naquele momento, e ele foi mais audácio e conseguiu transferir tudo que o outro fazia para ele. Então, também é uma competitividade, na realidade, né? Que tem isso sempre, principalmente nos leões, em qualquer espécie, mas é muito visível bem na espécie felina, dos grandes felinos, né? Que eles fazem isso, eles se competem. Os canídeos também, os lobos fazem isso também, eles lutam para conseguir uma alcateia, para ser o líder, né? Isso é mais... Eu acho interessante quando eu estava falando sobre essa alma grupo, falando também sobre o campos mórficos. Você lembra daquele livro do Décio André Jr., Reencarnação como Lei Biológica, que ele coloca também ali, falando sobre os macacos, que lavam as batatas em um outro local distante, eles começaram a fazer a mesma rotina. Sim. Na visão dele também, ele acrescentou uma coisa a mais, numa questão da visão espírita, que certos macacos que estavam em determinada ilha, quando ele desencarnava, quando ele tinha que continuar ainda com a mesma espécie, mas com um aprendizado melhor para mostrar o aprendizado em outros locais, eles acabavam reencarnando nessa outra ilha e ensinavam o que ele aprendeu na vida anterior, né? dessa lavada da batata. Ele colocou isso, né? Eu achei muito bacana ele ter colocado isso. Quem colocou? O Décio André Jr., naquele livro Reencarnação. Décio André, sei. Décio André. Sei. Reencarnação como Lei Biológica. Ele coloca essa citação, eu achei muito interessante também, né? Porque todo mundo via só na visão, na visão científica. E ele não, ele mostrou também na visão espírita, como também das borboletas também, né? Que as borboletas iam desencarnando, reencarnando, até chegar no seu destino. É muito bonito, muito bacana essa colocação dele. Sim. Então, quer dizer, quanto mais gente estiver pensando e apresentando, mais facilidade provavelmente a gente tem para entender as coisas, né? E a espiritualidade, porque tudo é revelação espiritual, né? O nosso amigo Pietro Baldi, em 1952, ele dizia que a intuição, que certamente já é, né? Mas ele disse que a intuição será justamente intuição que vem de fora para dentro, né? Então, a gente tem o exemplo do Einstein com a teoria da relatividade. Ele viu isso aí num lapso de tempo depois de suar 95% de tempo, né? Então, a espiritualidade, como Jesus diz, né? A verdade vai aparecendo. Quanto mais você se aprofundar no conhecimento, mais você vai tendo acesso à informação, né? Como a criança, né? Que vai passando de graus diferentes, em níveis diferentes na escola, quanto mais talvez ele tenha aprendido no ano anterior, mais condição ele tem de entender o que vai ser apresentado no ano atual, no ano posterior, né? Acho que espiritualmente é a mesma coisa, né? A gente vai deduzindo no livro dos Espíritos que evolução é desenvolvimento de inteligência, né? Quanto mais você vai vivenciando experiências, desenvolvendo conhecimentos,
mais você vai ampliando a sua consciência. E mais você vai tendo acesso a livre-arbítrio, mais você vai tendo responsabilidade sobre seus atos. É tudo muito lento, né? A gente vai vendo realmente que nós, terráqueos, somos espíritos ainda muito, acho que atrasados, né? Até pelo tempo que surgiu aí para nós termos acesso às informações. Foi só 166 anos, né? Na verdade, nós ficamos 20 séculos quase parados no tempo, né? Por conta da religião, né? Infelizmente. Né? Zimando, pelo tempo, eu só tenho que agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Feliz, aprendizado. Puxa, espero que tenha sido útil de alguma forma. O material está aí para o povo pensar, né? Quer dizer, quanto mais lerem, mais talvez consigam entender. Se não for entender por aí, a gente procurou pegar dos livros aquilo que era mais significativo. Mas tem uma indicação dos livros aí, é só tentar acessá-los, né? Verdade, muito obrigado. Eu vou interromper aqui a nossa gravação para a gente voltar